Então, meus amados, chegamos ao nosso último estudo. A última semana, foram muitas semanas aí de estudo, né, com vocês. E hoje nós vamos falar da última carta que o apóstolo João escreveu às igrejas. Chegamos à carta à igreja de Laodiceia. Para relembrar, quem é a igreja? Nós somos a igreja. Eu, você, todas as crianças são a igreja de Jesus. E precisamos fazer a vontade dele. Então essa carta foi enviada para nós. A igreja de Laodiceia, ela recebeu uma dura carta. A carta de Laodiceia não foi uma carta muito agradável. Na verdade, não foi nem um pouco agradável se a gente for prestar atenção. Vocês lembram que a última carta que nós falamos foi sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia só teve elogios. Não tinha nada que o Senhor estivesse triste, não é verdade? Você lembra disso? Pois é, a igreja de Laodiceia é totalmente ao contrário. A igreja de Laodiceia não teve nenhum motivo que o Senhor se alegrasse. Esta igreja estava deixando o Senhor muito triste. Sabe por quê? Porque essa igreja se achava autossuficiente. Ela se achava boa demais. Ela achava que ela não precisava da ajuda de ninguém, muito menos da ajuda de Deus. Ela achava que ela era muito poderosa, muito forte, muito rica e não precisava de nada. E é isso que o Senhor estava triste com esta igreja. A palavra do Senhor vai nos dizer que esta igreja, ela recebeu uma dura carta e o Senhor não teve nenhum elogio para fazer para essa igreja. O Senhor não viu nada de bom nessa igreja. Pelo contrário, o Senhor estava falando para eles que como eles não eram nem quentes, nem frio, o Senhor iria vomitar eles da sua boca. Ai, tia Kelly, que coisa nojenta. Pois é, para você ver como que Deus estava triste com essa igreja. Deus estava com vontade de vomitar essa igreja, né? A ação desse povo. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. A Bíblia vai nos contar que essa cidade de Laodiceia ficava no meio de duas outras cidades. Essas outras cidades eram muito conhecidas por suas águas. De um lado estava uma cidade que tinha águas quentes, águas termais muito quentes, que eram usadas inclusive para tratamentos, né, de enfermidades, tratamentos com essas águas quentes. Do outro lado da cidade de Laodiceia havia uma outra cidade que era muito famosa porque tinha águas muito geladas. Eram tão geladas que também eram usadas como forma de medicina. O que acontece que na cidade de Laodiceia, que ficava no meio dessas duas cidades, vinham as águas e quando chegava ali, as águas não eram nem quentes e nem eram frias. Era uma água estranha, com gosto salobo. E vai dizer os historiadores que quando colocavam esta água na sua boca, fazia vômito, dava vontade de vomitar. Por isso o Senhor está falando, olha, vocês também estão assim, como as águas daqui. Vocês não são nem quentes, não estão na minha presença, não me adoram, não me servem e também não são frios, porque vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou e não estão fazendo a minha vontade. Por esse motivo, porque você não é nem quente e nem é frio, me dá vontade de vomitar você da minha boca. Sabe, criança, isso é muito sério. Isso é uma palavra muito dura que o Senhor falou para essa igreja. Sabe por quê? Porque essa igreja conhecia Deus. Essa igreja sabia que havia um Deus todo-poderoso. Havia um Deus que poderia fazer todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, eles não tinham comunhão com o Senhor, não tinham temor. E eles, na verdade, achavam que eles eram poderosos demais, que eles eram muito ricos e que eles eram muito fortes, não precisavam da ajuda de Deus. Sabe por quê? Porque essa cidade era uma cidade que era tida como uma cidade muito forte, porque ela tinha um grande e poderoso exército. E aí então elas achavam que não precisavam de Deus. Tem criança aqui assim? Tem criança que acha que é rica demais, não precisa de nada, que não faz falta nada, não precisa nem de Deus? Ou tem crianças que conhecem a Deus, sabem que Deus é bom, mas fica neutro, não quer servir a Deus de verdade? São aquelas pessoas que estão em cima do muro. Não estão nem no mundo e nem estão na casa do Senhor. Esses são os mornos. Essas são as pessoas que Deus fala, olha, você não é quente nem frio. Como é que eu sou quente? Quente é aquele que vive na comunhão com o Senhor, que tem uma vida íntima com o Senhor, que é fervoroso, que tem alegria de estar na presença do Senhor. Quente é aquele que tem prazer de adorar o Senhor todos os dias da sua vida. Esse é o crente, é aquele que lê a palavra do Senhor, aquele que busca, aquele que ora, que jejuma, aquele que mesmo sendo fraco, lembra da igreja de Filadélfia? Que mesmo sendo fraco, ele é perseverante. Esses são os quentes. E os frios? Os frios são aqueles que não conhecem Jesus.
aqueles que nunca ouviu falar de Jesus, aqueles que não conhecem a palavra, que nunca teve a oportunidade de conhecer Jesus. Esses são os frios. E os mornos? Os mornos são aqueles que conhecem a palavra, aqueles que sabem que Jesus existe, que já foram pregados Jesus para eles, mas eles não querem servir a Jesus. Os mornos são aqueles que vão à casa de Deus, mas que não adoram o Senhor em espírito e em verdade. Os mornos, né, os mornos são aqueles que vão na escola dominical, que aprende a palavra, mas quando chega lá fora faz tudo errado. Os mornos são aqueles que conhecem a palavra do Senhor, mas que preferem fazer as coisas que agradam o mundo. Os mornos são aqueles que faz de conta que é crente, mas o seu coração está distante do Senhor. Esses são os mornos. E para isso o Senhor está deixando uma dura mensagem. Ele está dizendo, olha, porque você não é crente, né, não me serve em espírito e em verdade, e também não é frio, não me conhece, eu vou te vomitar, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, o Senhor hoje fala para nós, olha, tomara que você fosse quente ou tomara que você fosse frio. Porque se você fosse quente, você estaria na minha presença. Você estaria me servindo em espírito e em verdade. Se você fosse frio, você teria a oportunidade de dizer, olha Senhor, eu não te conheço, ninguém me falou do Senhor. Mas porque você é quente, você não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esta é uma mensagem muito dura, mas que nós precisamos refletir. Que tipo de cristão eu tenho sido? Criança, que igreja você tem sido? Você é uma igreja quente? Você é uma igreja fria? Ou será que você é uma igreja morta? Você vai na igreja porque o seu pai te obriga? Você vai na escola dominical porque sua mãe te leva? Você lê a Bíblia de vez em quando porque o seu pai fala, oh, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Que tipo de cristão é você? Que tipo de igreja é você que está me assistindo? Precisamos tomar cuidado. O Senhor hoje fala, tomara fosse quente ou frio, que nós não venhamos ser vomitados da boca do Senhor. E o Senhor fala mais para essa igreja, sabe? O Senhor estava muito triste com essa igreja. Ele deixa uma instrução, olha, ele fala, olha, ô Laodiceia, tomara você comprasse, né? Compra de mim, né? Ouro refinado, compra de mim vestes brancas, compra de mim colírio para abrir os seus olhos. Sabe por que o Senhor está falando isso para essa igreja? Porque essa igreja era muito famosa pelos tecidos que ela fabricava. Ela produzia uma lã muito fina, muito cara, que era conhecida no mundo inteiro. Uma lã que fazia belas roupas. Sabe aquelas roupas de grife, aquelas roupas famosas? Então, as roupas de Laodiceia, os tecidos de Laodiceia eram muito famosos. Eles também eram conhecidos porque eles refinavam ouro. Era conhecido como uma cidade muito rica, né? Uma cidade poderosa. E ali também havia uma faculdade, né? Uma escola de ensino muito conhecida de tratado de doenças de olhos, né? De infecções oculares. E ali eles haviam criado um colírio que era capaz de curar, né? Infecções no olho. Então eles eram muito conhecidos, eles eram muito ricos, era uma cidade muito conhecida. Aí o Senhor fala, olha, vocês precisam comprar colírio para limpar os seus olhos, o colírio que vocês só adquirem de mim, para limpar a cegueira espiritual de você, para limpar aquela cegueira que você não enxerga, que você precisa de mim. Você não precisa do seu dinheiro. Então, compra colírio para limpar os seus olhos, compra de mim, né, vestes brancas verdadeiras, as vestes limpas no sangue do Cordeiro. O Senhor está dizendo para eles, olha, essas vestes que vocês vendem, essas roupas de vocês, isso tudo não tem valor diante de mim. Vocês precisam adquirir riquezas comigo, guardar as riquezas no céu, sabe, onde a traça e a ferrugem não consomem. É ali que você precisa ter o seu coração, é ali que você precisa ter a sua riqueza. Essa igreja estava com a riqueza, né? Estava confiando nas riquezas das suas mãos. E o Senhor está dizendo para ele, você precisa, né, confiar naquilo que eu tenho, na riqueza que está no céu. Então o Senhor estava triste com essa igreja. Mas ao mesmo tempo o Senhor deixa uma promessa para essa igreja. Sabe por que o Senhor deixou uma promessa para essa igreja? Porque Ele ama a todas as igrejas. Ele ama grandes e pequenos. Lembra que nós estudamos que o Senhor cuida, Ele ama a todos, grandes e pequenos? O Senhor também amava essa igreja. Mesmo que ela não tinha nada de agradável, o Senhor queria que ela se arrependesse, porque o Senhor não tem prazer, né, quando alguém está distante dele. Não, o Senhor quer que todos se arrependam e que todos venham a ter comunhão com o Senhor. Então o Senhor faz uma promessa para essa igreja. Deus deixa uma promessa para a igreja de Laodiceia. E Ele fala para essa igreja de Laodiceia, se você se arrepender, se você mudar, se você quebrantar o seu coração, se você, né, se tornar quente,
Eu tenho para você uma grande promessa. Você vai herdar, né, o trono de Deus. Eu vou colocar você assentado do lado do trono, no trono do lado do meu Pai. Eu tenho um trono reservado para você. Eu tenho uma morada celestial preparada para você que se arrepender. Era isso que o Senhor estava dizendo para essa igreja. Olha, eu tenho promessa para você também. Eu tenho promessa para você também que está fazendo nem coisa errada. Eu tenho promessa para você também que está vivendo o pecado, mas se arrependa. Desse jeito você não vai herdar. Você precisa mudar de vida. Crianças, você precisa amar o Senhor. Mesmo você sendo pequenino, você precisa amar o Senhor. Você precisa enxergar aquilo que o Senhor tem para você. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Criança, você não pode se achar melhor porque você é rica, porque você tem uma casa maravilhosa, porque você é mais rico do que o outro. Não, criança, você precisa de Jesus. A nossa riqueza está em Jesus. Quantas crianças estão soberbas, quantas crianças nos dias de hoje que estão vivendo em torno das coisas materiais. Quantas crianças egoístas nós temos nos dias de hoje. Criança, deixa o egoísmo de lado. Humilhe-se na presença do Senhor. O Senhor ama aqueles que são humildes, aqueles que têm o coração quebrantado. E não é só adulto, criança também. Quantas crianças mesquinhas que as novelas têm ensinado que criança precisa ser egoísta, que criança tem que ser rica. Não, criança precisa ser cheia do Espírito Santo. Criança precisa ter o amor de Jesus no seu coração. Criança precisa fazer a vontade do Senhor. Ei, criança, se você está me ouvindo e você é uma criança que faz pouco caso de outras pessoas porque elas são pobres, ei, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus não quer que você seja assim. Jesus te ama. Mas se você continuar assim, egoísta, prepotente, você não vai herdar o reino do céu. E o Senhor não tem prazer nisso. O Senhor quer que você se humilhe. O Senhor quer que você seja humilde. Ah, tia Kelly, eu não posso ter as coisas. Pode. O que você não pode é ter essas coisas como prioridade na sua vida. Prioridade tem que ser as coisas de Deus. Então não seja egoísta, não seja vaidoso, não se ache melhor do que os outros. Somos todos iguais. Deus ama a todos da mesma forma. Essa mensagem é para adultos e crianças. Tia Kelly, é pesado demais? Não é. Pesado demais é nós deixarmos nossas crianças crescerem egoísta, deixar nossas crianças crescerem achando que são melhor do que... Olha, aqui nós vamos ver que a igreja de Laodiceia, ela infelizmente julgava apropriado o seu estilo de vida. Ela achava que ela estava bem demais, que ela não precisava da ajuda de Deus, que ela não precisava de nada. Mas não era isso que o Senhor estava vendo, né? Contudo, o Senhor estava vendo que eles eram uma igreja que precisava de Deus, era uma igreja que estava distante do Senhor, que a riqueza deles estava nas coisas deste mundo, né? Então o Senhor, o que o Senhor quer de nós? Ele quer que a nossa riqueza esteja no céu, Ele quer que a nossa riqueza esteja firmada nele, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode corroer. É isso que o Senhor quer. Ele quer que nós sejamos misericordiosos, Ele quer que nós sejamos amáveis uns com os outros, Ele quer que nós tenhamos, né, amor pelo próximo. É isso que o Senhor quer. E ele não estava vendo isso nos irmãos, na igreja de Laodiceia. Eles estavam vendo uma igreja egoísta, uma igreja que era cega espiritualmente, uma igreja que pensava só nela mesma, uma igreja que era nu espiritualmente falando. Então o Senhor mandou eles comprarem vestes para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha. Então o Senhor disse que ajudaria eles, nas suas necessidades se eles se arrependessem. O Senhor falou, olha, eu quero muito que vocês dêem espaço para mim. Estou batendo a porta, se você abrir a porta eu vou morar com vocês, eu vou fazer morada. Só o Senhor pode te dar riqueza, tanto nesta vida quanto no porvir. Não é pecado você ter riqueza, não. Eu não estou falando para você que você tem que ser pobre, eu estou falando para você que você não pode deixar com que a riqueza tome o teu coração. Você não pode deixar com que a riqueza deste mundo suba a tua cabeça a ponto de deixar você miserável, a ponto de deixar você egoísta. É isso que você não pode. Você pode ter coisas neste mundo, sim. E o Senhor prometeu que daria para nós 100 vezes mais neste mundo. E também a vida eterna, mas você precisa ser humilde. Você tem que usar aquilo que o Senhor tem te dado para abençoar outras pessoas, para ser bênção na vida dos outros, não para se achar melhor do que os outros. Era isso que o Senhor estava dizendo para esta igreja e é o que o Senhor fala para nós hoje. E Ele fala isso porque Ele ama. A palavra diz que Ele repreende todo aquele que Ele ama.
O Senhor chama a nossa atenção porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Um pai não corrige o filho porque ele odeia o filho, não. Um pai corrige o filho porque ele ama o filho e ele quer que o filho esteja bem, que o filho ande pelo caminho certo. É por isso que um pai corrige o filho. E se hoje o Senhor nos corrige, é porque Ele me ama, é porque Ele te ama, é porque Ele ama cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Eu espero que você tenha aprendido muito com esse estudo. Chegamos então ao final do estudo aí, dessas 7 cartas que João escreveu às igrejas da Ásia. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Um grande beijo no seu coração.